A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário da lição bíblica. Estamos concluindo a lição de Juízes e Ruth. Estamos estudando o livro de Ruth, são 4 capítulos, 4 lições. Nós estamos na terceira lição, a lição de número 12, no capítulo 3 de Ruth. E o assunto da lição, o título da lição é Ruth propõe casamento a Boaz. Como sempre, a lição traz 3 objetivos. E o primeiro é conhecer o costume legal israelita de resgate de bens da família e da escravidão. E o segundo também fala em identificar o costume israelita do resgatador, no capítulo 3, de aplicação da prática legal israelita identificar o costume israelita do resgatador no capítulo 3 de Ruth. Tanto o primeiro objetivo quanto o segundo, está falando costume aqui, mas na realidade não é costume, é lei. Era uma lei que está lá em Levítico 19:9 e está em Deuteronômio. Deuteronômio também, né? Levítico 9:9, Deuteronômio 24. Vou olhar aqui. Levítico 9:9. Deuteronômio 24:19. E a lei do levirato, que também está em Levítico 25. Então é lei, não é costume. Por quê? Qual é a diferença de costume para lei? Porque costume muda de um estado para o outro, dentro do próprio país, de uma cidade para outra. Mas a lei não, a lei ela é geral, então é uma lei. E o terceiro objetivo da lição é justamente avaliar a viabilidade de aplicação da prática legal israelita na sociedade atual para libertar os escravizados, suprir os famintos físico, social e emocionalmente. Porque na lei de Israel, na lei que Deus entregou para Israel, não existe esmola, igual nós temos aqui no Ocidente, vindo ali da Grécia e de Roma. Em Israel se faz justiça, e o nome hebraico é tzedakah. Quando uma pessoa empobrecia dentro de Israel, ou saía para outro país, para outro lugar e voltava pobre, ele chegava aos anciões do lugar que ele chegava e ele dizia para os anciões: tzedakah, ou seja, faça justiça comigo. E justiça não é esmola, porque esmola você recebe hoje, pede hoje, amanhã volta a pedir de novo. E a justiça não, ele faz a justiça, ele te dá um meio. Ele procura saber qual é o teu ofício e te ajuda e te deixa no teu ofício, na tua profissão, entrega as ferramentas, entrega os equipamentos, entrega o dinheiro necessário para tu começar. Isso é fazer justiça. E aí quando você se levanta, quando você é restituído, restaurado, aí você vai, quando aparecer outra pessoa, e você vai estar em condição de fazer justiça também com outra. Então, a esmola, apesar de estar escrita no Novo Testamento, mas ali já é uma cultura grega e uma cultura pagã, grega e latina, né, de Roma. Mas na realidade, no povo de Deus não é para ter esmola. O povo de Deus tem oferta, tem dízimo e ajudar os irmãos. A introdução à lição ela vai dizer: o terceiro capítulo de Ruth mostra um ponto crítico de toda a história, o mais alto nível de tensão e de suspense. Justamente porque o infortúnio da fome das duas viúvas já havia sido solucionado, já havia sido sanado, mas o estado de viuvez de Ruth se mantinha desde há muito. E Noemi desejava que Ruth se casasse, como manifestou ainda quando estava lá em Moabe, quando disse que ela tinha que voltar para casa dos seus pais e se casar de novo e realmente constituir uma família, reconstituir uma família. O primeiro ponto da lição vai dizer o plano para Ruth. Noemi instrui Ruth.
quando ele repousar, ela está dizendo aqui, ó, quando ele repousar, ela estava na eira, ela estava lá no galpão de colheita, né, de armazenamento do que foi feito a ceifa, né, do que foi feita a colheita, né? E ele diz, quando ele repousar, quando ele for se deitar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. E ele te dirá o que deve fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Então Ruth obedeceu a sua sogra no que ela ia fazer no tocante ao Boaz, que seria um dos remidor, dos resgatador. E como sempre nós falamos nas lições anteriores, estamos trazendo a tônica da palavra de Deus, aqui o objetivo é que todo livro que você lê, todo texto que você lê na Bíblia, você tem que entrar nele, você tem que descobrir os personagens, né? Aquelas pessoas ali que estão fazendo um tipo. Boaz aqui é um tipo de Cristo, tá simbolizando Jesus, Boaz. Ruth está simbolizando o pecador. Nós que fomos resgatados, nós fomos resgatados, nós fomos comprados. E Noemi, ela faz um tipo aqui do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado e do juízo. E o Espírito Santo convence e traz para Jesus, que é o Salvador. Então, Ruth, ela faz o papel aqui do Espírito Santo, ela é um tipo do Espírito Santo. Então, nós temos que pegar dessa forma para poder entendermos, né, a contextualização, para aplicarmos, é a aplicação do texto. Como é que nós vamos aplicar um texto bíblico ou qualquer outro texto que você lê se você não fazer aplicação? Muita gente se perde na palavra de Deus na hora da aplicação, porque não olha, não descobre ali, não traz a conhecimento, não traz ali, não busca a revelação de Deus, não busca compreender as palavras que ali lida no texto, né? Para entender realmente do que está falando em relação à época, em relação ao que se vivia na época do país. Tudo isso é importante para você compreender a revelação, né? Então Ruth obedece a sua sogra e ela vai e se deita aos pés de Boaz, né? Quando ele já está dormindo, ela vai lá e se deita aos pés dele, com a cabeça nos pés dele. O segundo subtópico faz, Ruth faz pedido de casamento. Ruth 3:9. Disse-lhe, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador, tu és remidor. Passado o tempo de espera, até que Boaz dormisse, Ruth chega de mansinho e ele descobre os pés e deita-se na direção perpendicular, né? Com os pés à cabeça e as cabeças para os pés, e os pés para a cabeça dele. E aqui fica uma lição. De que forma nós nos apresentamos diante de Jesus? Boaz aqui tipificando Jesus e nós, pecador. De que forma nós nos apresentaremos a Ele se Ele é o nosso resgatador? Como é que eu posso chegar a colocar a cabeça nos pés de Jesus? Né? Hoje, né, na nossa forma de adorar, como é que eu coloco minha cabeça aos pés de Jesus? Quando eu me rendo, quando eu me prostro, quando eu me ajoelho, quando eu coloco a minha cara no pó, eu estou colocando minha cabeça aos pés de Jesus. Então, literalmente, é isso que Ruth está fazendo. Colocando a cabeça aos pés de Jesus, aqui tipificado por Boaz. O terceiro ponto, o subtópico do primeiro ponto, vai dizer, Boaz elogia Ruth, diz esse teu último gesto, né? Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua benevolência que a primeira, pois não foste após os jovens, quer pobres ou quer ricos. Então ele já ficou impressionado com a forma que ela chegou da primeira vez.
já conhecendo a lei, indo, respigando atrás dos seus segadores, pegando daquilo que caía, né? Ali obedecendo a lei, porque Ruth havia ensinado para ela, havia discipulado ela. E ele agora, com esse ato de ela sendo ainda uma mulher ali por volta dos seus 30 anos, né? Pelo que diz o texto, era bela, e ele disse, a tua segunda benevolência foi melhor do que a primeira, porque tu poderia ir atrás de jovens, procurar um marido jovem, seja rico ou pobre, e tu viestes a mim. Entende-se aqui pelo texto que Boaz já era um homem de idade, né? Já era um senhor. Pois bem, o sentido desta expressão, naquele contexto, sugere que Deus está guiando aquele episódio, né? Sempre Deus está no controle. O fato de Ruth ter vindo não foi à toa, vindo para Belém. Ali era um projeto de Deus, era um plano de Deus. E da forma que Deus planeja, da forma que Deus projeta, se cumpre. O segundo ponto vai dizer Boaz, o remidor. Havia um outro mais chegado. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, sou parente de Elimeleque, né? Eu sou da tribo de Judá, eu sou da família de Elimeleque, eu sou o resgatador. Mas tem um outro que é mais próximo, né? Tem parente, né? Primo, vamos dizer que tem primo em segundo grau, terceiro grau, né? Tio em segundo, terceiro grau, quarto grau. Então tem essas diferenças, né? E isso aqui tipificando Jesus, tipificado por Boaz, Ruth, tipifica nós os pecadores, chegando para Jesus, Noemi tipifica o Espírito Santo, e esse outro resgatador aqui, vamos dizer que ele tipifica o inimigo das nossas almas, né? Porque Jesus veio nos comprar de quem? Nós não estávamos sem dono. Antes nós tínhamos um dono, que era Satanás. E Jesus veio e nos comprou da mão de Satanás. Então esse outro aqui, mesmo sendo israelita, sendo um homem também, mas em termos de tipo, ele é o antítipo de Satanás, porque Boaz precisaria comprar da mão dele, se ele estava na mão dele. Se ele não abrisse mão, Boaz não poderia, mesmo sendo um resgatador, sendo da família, não poderia. Então é como eu estava falando, é um tipo. O segundo subtópico do segundo ponto vai falar o juramento de Boaz. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz, resgatar-te-ei. Eu farei tão certo como vive o Senhor. Então aqui Boaz está fazendo aqui uma aliança, né? E essa aliança Jesus fez conosco, fez com a igreja. Esta é a última ceia que estou fazendo convosco, fazer isto em memória de mim, mas certamente eu voltarei para mais uma vez ceiarmos juntos. Então nós temos essa promessa. Fomos comprados. O presente de Boaz, disse mais, dá esse presente, né? Tem sobre ti, me dá essa capa que está sobre ti, e pegou a capa e encheu de cereais e deu para ela. Boaz vai além da exigência da lei, quando oferece a Ruth cereais da eira. A palavra de Deus que nós devemos fazer, Jesus diz assim, se alguém te convidar para andar 1 milha, anda 2, se te pedir a túnica, dá também a capa. E assim nós temos que fazer a mais. Boaz fez a mais do que estava prescrito na lei, pegando e dando mais alimento para ela, além do que ela tinha recolhido, que era de acordo com a lei. O terceiro ponto, ele vai falar, Ruth reporta a Noemi. A expectativa confiante de Noemi, em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se tem passado as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Cumprida a missão, Ruth deixa o terreiro da debulha e volta para casa, levando sobre os ombros uma generosa porção de cevada, desejosa de contar tudo à sua sogra.
Subindo para a cidade, provavelmente Ruth relembra o que aconteceu naquela noite em que ela fez a Boaz a proposta e ele prometera ser seu resgatador, se o outro mais chegado declinasse do seu direito. Quando ela entrou em casa, Noemi a recebeu e perguntando: como se tem passado as coisas, filha minha? O plano deu certo? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E o plano deu certo porque era o propósito de Deus e Noemi tinha conhecimento de como funcionava a lei e seguiu de acordo com o que estavam os preceitos da lei. O segundo subtópico do terceiro ponto fala a generosidade de Boaz. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Ao iniciar a frase como um pronome demonstrativo, estas 6, Ruth se referia com ênfase ao que poderia ver ou poderia ser visualizado. Uma grande quantidade de cevada, equivalente a uns 30 ou 40 quilos. Um grande presente confirma as boas intenções. O terceiro ponto fala sobre o sábio conselho de Noemi. Então, ele disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansarás enquanto não resolver este problema, e ainda hoje, né? Noemi se dispõe ou se despede, deixando o leitor ciente de que ela estaria feliz. É certo que Boaz fora impulsionado pelo dever de resgatador, bem como por desejar casar-se com Ruth. E o destino das 2 viúvas está sob o cuidado de um verdadeiro israelita. Talvez ele encontre um meio de requerer Ruth para si, se tiver a ajuda do outro parente em declinar do seu direito. Para Ruth, o casamento com o resgatador lhe restauraria emocionalmente e devolveria a esperança de gerar filhos para preservar a linhagem e os bens da família. Portanto, o fim bem-sucedido, né? Na realidade, o nosso resgatador, o nosso provedor é Deus. As pessoas, tanto aqui no texto quanto na nossa vida hoje, que convivemos, é o Senhor trabalhando, o Senhor colocando ao nosso lado, ali para cumprir o seu propósito. Mas o nosso resgatador, o nosso provedor é o Senhor. Que possamos colocar isso em mente, que nós somos comprados, e nós temos uma promessa de que o nosso resgatador voltará para nos buscar. Estejamos sóbrios e trabalhando no reino dele, fazendo com que o reino dele seja expandido através de mim, através de você. Multiplique esse reino, pregue o evangelho do reino, ensine a palavra, porque o povo hoje, eles estão anestesiados, eles não estão querendo, os crentes hoje não estão querendo mergulhar na Bíblia. Não leia a Bíblia, não leia uma simples lição dessa, que realmente não é muito rica no conteúdo, mas nos leva para a fonte, que é a Bíblia. Mas são pouquíssimos aqueles que estão buscando. E se você não buscar o favor de Deus, você não recebe a revelação da palavra. Só recebe a revelação da palavra se buscar no Senhor, lendo, orando, né? Evangelizando, fazendo a obra do reino. E qual é a obra do Senhor? Muita gente fala: eu estou fazendo a obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor? A obra do Senhor está lá no capítulo 6, 24 de João, né? E a obra do Senhor é fazer a vontade, é mostrar para o mundo que Jesus é o Filho de Deus que veio para morrer por nós. Essa é a obra de Deus. Devemos fazer as outras coisas, construir templo, ajudar os irmãos, fazer justiça com os irmãos, sim.
Mas essa não é a obra de Deus. A obra de Deus é levar o Cristo àqueles que ainda não conhecem, né? Essa é a obra de Deus. Então a obra de Deus é essa. Não é nem João 6,24, em João 6, aí eu me levei para um outro título aqui, João 6,63, é que a palavra do Senhor é espírito e vida. Mas não lembro o versículo agora, mas a obra do Senhor é justamente essa, é trazer Jesus para aqueles que não conhecem. Essa é a obra de Deus. As outras coisas são obras humanas que nós devemos fazer para agradar o Senhor. Mas para obedecer o Senhor, no sentido de fazer a sua obra, é levar o Evangelho, é levar Jesus às nações, às pessoas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.